Boa tarde, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC. E no programa de hoje nós estamos recebendo ele, que é considerado um dos maiores conhecedores da ciência política e também de economia aqui no estado de Santa Catarina, o professor Eduardo Guerini. Prazer tê-lo aqui no programa Destaques SC. Prazer todo meu, é muito bom estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a economia em 2014, iniciando 2014. E verificar as perspectivas e cenários da economia catarinense e economia nacional. Mesmo que vai ser um ano muito difícil em termos de projeções futuras da economia catarinense e da economia nacional. Isso é importante para os investidores, para os consumidores e para o cidadão catarinense e o cidadão brasileiro em geral. Guerini, você falou que vai ser um ano difícil. Vamos iniciar por Santa Catarina. Como está Santa Catarina hoje no cenário nacional? Quais são as perspectivas de crescimento e a economia, como anda aqui no estado de Santa Catarina? De maneira geral, a economia catarinense ela cresce no padrão médio nacional. Ele não é um estado pujante como era anteriormente. Ocorreu uma internacionalização muito forte nos setores da economia, principalmente a agroindústria. No setor imobiliário nós temos aí uma entrada de capitais nacionais e internacionais, nós temos grandes investimentos internacionais e aquelas empresas familiares que existiam até então na década de 80, elas passaram por um processo de profissionalização, endividamento e internacionalização. Esse processo, ao mesmo tempo que abriu a perspectiva da economia catarinense para outros setores, ela se fecha no sentido de geração de emprego e renda, na medida que a economia de escala reduz o número de postos de trabalho. E hoje nós temos setores que anteriormente eram pujantes, com uma crise resultado do processo da economia nacional que sofre de uma contrição, né? Nós temos um crescimento muito baixo da economia nacional, nós temos um problema da relação do real em relação ao dólar, a competitividade e a infraestrutura estão criando gargalos à economia catarinense, então nós temos uma crise tanto na agroindústria como no setor moveleiro, no setor têxtil e principalmente nós vemos aí nesse momento que é a temporada de verão, nós vemos uma incapacidade de geração no setor de serviços de mais emprego, mais renda e ao mesmo tempo resultado de um processo de falta de planejamento. Então a palavra-chave hoje é a economia catarinense ela carece de planejamento porque o estado catarinense ele é um estado que está endividado e não tem capacidade de investimento. Lembro que o estado de Santa Catarina recebeu recursos da ordem de 9 bilhões e esse endividamento do estado catarinense vai se prolongar para as próximas décadas, o que vai gerar um problema futuro e não presente. Apesar de todas as propagandas oficiais que há um investimento em infraestrutura, nós teremos um gargalo que vai ser visível daqui a uma década provavelmente. Existe uma expectativa de vir para o estado de Santa Catarina novas indústrias, novas empresas, principalmente do contexto internacional, como houve a especulação da vinda da BMW, da Mercedes para cá, e que acabaram indo para outros estados. Como é que você vê essa situação do estado hoje para receber empresas desse porte? De maneira geral, nós temos um problema sério que o estado catarinense, assim como os outros estados, eles entraram numa guerra fiscal. E o processo de incentivo, de renúncia fiscal para que um grande empreendimento chegue ao estado requer também renúncias que vão ser renúncias na ordem tributária. Então, do ponto de vista geral, a BMW veio a Santa Catarina, mas a geração de empregos resultados da renúncia fiscal é muito baixa. Embora seja noticiado e uma ampla faixa de empreendedores criem expectativas na possibilidade de ter uma ampliação dos seus negócios na região onde se instalam essas empresas, há sim uma especulação que não se realiza. Então a profecia autoanunciada que esses empreendimentos que chegam a Santa Catarina pela renúncia, que vão gerar empregos e que vão garantir uma pujança, ela é mais fantasia do que realidade. A maior parte desses empreendimentos vão causar um nível de contração também da capacidade de investimento do Estado, embora essa seja uma política adotada por todos os estados brasileiros. Então Santa Catarina não fugiu à regra, atraindo empresas de porte internacional, empresas nacionais entrando na guerra fiscal, ou seja, esse
processo de incentivos é uma política que cria uma incapacidade do Estado gerar possibilidades futuras de ampliação da arrecadação da receita e ao mesmo tempo de geração de emprego, já que nós temos aí uma necessidade de geração de postos de trabalho muito grande, dado que a nossa população ainda é muito jovem. Nós estamos ainda naquele boom populacional e esse boom populacional ele tem que ser observado que ele tem um limite. A partir de determinado período, provavelmente a partir de 2030, nós já vamos ter um envelhecimento da população e esse envelhecimento vai causar uma razão de dependência muito maior. Ô Guerini, e agora saindo um pouco do estado de Santa Catarina e a gente dando um giro pelo cenário nacional. Como é que você vê a economia brasileira hoje e esse momento que a gente está vivendo por ser um ano político e um ano de Copa do Mundo? O que isso pode atrair de resultados positivos para a economia brasileira? De maneira geral, a perspectiva de que a Copa de 2014 traria novos investimentos, geraria novos empregos, garantiria uma ampliação da infraestrutura, uma melhoria na qualidade de vida na cidade sede e, por extensão, nas cidades que estariam abrigando as seleções, ela não vai se concretizar. O que nós temos aí são gargalos visíveis. A Copa de 2014, embora muitos estejam otimistas, ela vai ser uma Copa vexatória para o Brasil. Nós teremos uma ampliação e já é visível uma expectativa de novos protestos, porque foi um investimento que não priorizou, na verdade, o aspecto nacional. Há uma plataforma exigida pela FIFA e pelos patrocinadores que fez com que o Brasil fizesse grandes investimentos vultuosos, e esses investimentos vultuosos acabaram não gerando uma possibilidade de melhoria nas cidades. Inflacionou o preço dos imóveis na cidade, deteriorou os serviços e, ao mesmo tempo, nós vemos aí uma economia brasileira que está patinando em virtude de um projeto que se esgotou, que é um projeto que está vinculado ao endividamento, a um processo que está vinculado à necessidade de capital externo, e o Brasil passou a ser agora um país vulnerável ao capital internacional, não é mais atraente ao investimento, embora tenha um espetáculo que é a Copa de 2014. E todos esperam que seja um grande espetáculo, mas na prática isso pode não acontecer. Então, de repente, aquilo que se tornaria um sonho de termos uma Copa do Mundo que pudesse trazer muitos torcedores estrangeiros, gerando uma movimentação da economia para o setor hoteleiro, gastronômico e outros setores e tudo mais, acaba sendo uma frustração, então. De maneira geral, o que nós vemos aí é que, apesar de todas as propagandas oficiais apontarem para um grande espetáculo, a maior parte dos ingressos, mais de 90% dos ingressos, foram vendidos para cidadãos brasileiros, não foram ingressos para estrangeiros. Então nós vamos ter um acesso muito grande de turistas. Por outro lado, as cidades que são cidades-sede terão uma inflação no preço dos hotéis, nós já vemos uma inflação no preço das passagens, nós vemos gargalos na área de telecomunicações, na área de transporte. Agora, acreditar que não é possível fazer espetáculo, isso seria também uma fantasia. O espetáculo vai se realizar, há uma exigência técnica e, ao mesmo tempo, nós vemos que todo aquele aparato oficial que diria que nós teríamos ganhos adicionais, estamos demonstrando que nós vamos ganhar endividamento adicional. Então, resumindo, então, o que você está falando, teremos uma grande festa, mas em compensação, a população brasileira ficará com a conta para pagar. Guerini, obrigado pela sua presença no programa Destaques SC e vamos convidá-lo para mais vezes estar vindo aqui para estar dando dicas de economia e também dessas questões do cenário político aí, que você é um grande conhecedor. Obrigado pela sua presença aqui e esteja aberto para voltar sempre conosco. Ok, eu agradeço e vou estar aberto, porque esse ano é um ano, além de Copa, é um ano de eleição. Então nós teremos muitos assuntos e é uma eleição que vai exigir do cidadão brasileiro, do eleitor, uma atenção especial, porque é um momento de mudança, de alternância, de transformação, já que esse modelo está se esgotando. Então é importante que nós tenhamos esse diálogo e que esse espaço seja um espaço também de reflexão para todos os catarinenses. Obrigado, Guerini. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Programa Destaques SC. Um oferecimento Rede Cipo, Liderança Serviços, Ótica Mondadori, Churrascaria Ataliba, Centro de Eventos Brand e Clínica Cioli de Vasconcelos. Centro de Eventos Brandi apresenta todas as quartas e domingos. Tem Gabriel Reis, Patrícia Mel e Eliette convidados, das 3 às 23h30. Já na sexta-feira tem jantar dançante com a banda Brand Show, das 21 às 2 da manhã. Centro de Eventos Brandi, no Estreito, ao lado do antigo BESC. Venha conferir os mais modernos e exclusivos modelos de armação que a Ótica Mondadori tem para você. Lançamentos nacionais e internacionais de óculos de sol. Na compra de seus óculos de grau, o pagamento da consulta é por nossa conta. Cobrimos qualquer orçamento. Ótica Mondadori, Forquilinhas e Cobra Sol. Ótica Mondadori, desde 1951 com você, cuidando da sua visão. Na Estoril, você encontra a moda que agrada a eles e elas. Esporte, casual ou social. Sempre um presente ideal. Estoril Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. Cores, texturas, detalhes que destacam ambientes. Há 15 anos, a Marmoraria Florianópolis garante estilo, requinte e originalidade em todos os seus projetos, com a qualidade de materiais e serviços de profissionais especializados. Aproveite as promoções de aniversário, são preços imbatíveis. Marmoraria Florianópolis, 15 anos. Tecnologia e arte a serviço do cliente. Venha conhecer o Nat Hair, cabeleireiros e estética. O sucesso é mais que realizar, é superar. E foi pensando em fazer mais que nasceu a Liderança Serviços. Estamos entre as 3 maiores empresas do segmento do país, atuando nos principais setores de terceirização, buscando sempre garantir a satisfação e fidelidade de nossos clientes. Alcançamos credibilidade. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Se você é amante da culinária japonesa, venha conhecer o Kirioto. Excelente atendimento com profissionais qualificados servindo o melhor da cozinha oriental. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. Teleentrega pelo fone 3246-6252. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. E o programa Destaques SC recebe agora João Justino Acioli de Vasconcelos, mais conhecido de forma carinhosa como JJ, que hoje vem abordar o assunto prótese. João, prazer tê-lo aqui no programa Destaques SC. E quais são essas questões tão discutidas sobre prótese que hoje se fala e muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre esse elemento? Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui de novo. Os implantes ou próteses mamárias, mais conhecidas pelo público, é a cirurgia mais realizada hoje na cirurgia plástica, junto com a lipo. E assim, é uma cirurgia muito requisitada porque os resultados normalmente eles são muito bons. Então, hoje nas pacientes, especialmente as pacientes mais jovens, é a cirurgia número 1. Existem muitas dúvidas, né, das questões de eficácia, se dá certo ou se não dá, se realmente vai deixar a pessoa mais bonita utilizando uma prótese. Quais são essas dúvidas que normalmente pairam naquelas pessoas que buscam fazer esse tipo de trabalho com vocês? É muito importante saber o que, assim, tentar detectar o que a paciente espera da cirurgia, né, o que ela veio buscar. Em resposta a isso, sempre alertá-la sobre os limites da cirurgia. Claro que uma cirurgia, ela não vai, um resultado ele não vai ser nunca igual ao outro,
porque as pessoas são diferentes, né? Então, por exemplo, as pacientes ideais para se colocar prótese de mama são as pacientes com mamas pequenas ou médias, e quanto mais firmes, mais em pezinhas, mais bonito for o seio, melhores são os resultados. Isso não quer dizer que uma paciente que já tenha tido filhos, que o seio apresenta alguma queda, não possa colocar prótese. Mas é claro que os resultados eles não vão ser os mesmos, né? A prótese, o que ela vai fazer, o grande objetivo da prótese mamária é aumentar o seio. Tanto é que em cirurgia plástica ela é conhecida como mamoplastia de aumento, o nome técnico dela em cirurgia plástica. Então ela não vai erguer seio, ela não vai juntar seio, ela não vai deixar seio mais durinho. Isso é uma condição que ela é de cada paciente. E muitas mulheres pensam o seguinte: meu seio ele é flácido, ele é caído. Então eu vou colocar uma prótese e ele vai ficar bem rígido, bem duro, tal, tudo mais. Isso não existe. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. A prótese de mama, o objetivo que ela vai conseguir é aumentar essa mama. Aumentar o volume, mas não dar um formato mais cônico, mais rígido, isso não. Assim, não é o objetivo dela, não há como o cirurgião prever isso aí. O que a gente pode dizer ao paciente é que ele vai aumentar, certo? Então, assim, agora é claro, dependendo de cada caso, a gente pode ter que associar alguma outra cirurgia, algum outro procedimento a essa colocação de prótese. Se os seios estão flácidos, se as auréolas estão mal posicionadas, né, direcionadas para baixo, até o ponto de contraindicar a colocação de prótese, né? Existem casos em que a paciente ela vem querendo colocar prótese e a gente, após o exame clínico, o exame físico, a gente contraindica. O cirurgião vai olhar, olha, o caso não vai ficar bom com a colocação de prótese, deve ser feita alguma outra cirurgia antes. Isso é um fato verídico, tá? Eu conheço bem o profissionalismo do JJ e do Zulmar Acioli também, seu irmão, são dois médicos que eles preferem muitas vezes deixar de atender uma paciente numa necessidade que ela acredita que ela tenha, porque ela, muitas vezes a pessoa procura achando que aquilo que ela passa pela cabeça dela seria o ideal para ela. E vocês colocam de forma clara e honesta, dizendo, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, certo? Diferente de, talvez, outros profissionais que não tivessem tanto esse cuidado em dizer a verdade. Porque estivemos no nosso programa recentemente, o Dr. Ayrton, um profissional que cuida das questões da área de erros médicos e questões de proteção ao próprio médico. E um dos assuntos que foram abordados é a questão de lidar com a honestidade, de lidar com a verdade para com os pacientes, para que eles possam ter ciência daquilo que é possível. E você, como acabou de nos relatar, muitas vezes você vai deixar de fazer um procedimento porque você acredita que aquele procedimento não vai dar certo para o paciente. É aquilo que a gente abordou há pouco, né? Que é muito importante, eu acho, na consulta. Assim, por exemplo, para mim, a cirurgia, o ato de realizar a cirurgia, eu acho fácil. A parte difícil, eu acho, é a parte da consulta, onde a gente deve, é aquilo que a gente falou há pouco, de tentar entender aquilo, buscar aquilo que o paciente quer, aquilo que ele espera da cirurgia e argumentar com ele, ó, isso não é possível, isso é possível, é tentar o máximo o máximo possível fazer ele entender quais os limites da cirurgia. E as questões de segurança, quando uma pessoa tem dúvida, eu vou colocar uma prótese, ela vai ter que passar por todo o procedimento cirúrgico, ela vai ter todas as questões de fazer os exames prévios, né, as questões de como se fosse uma cirurgia normal que se procede. Sim. Até pela questão de anestesias e todos os elementos que compõem. Como que existe essa preocupação de passar essas informações para que uma cliente que procure vocês, elas saibam que elas têm que cumprir rigidamente todos esses procedimentos para que possam chegar ao ponto de vocês darem o ok, que realmente elas possam fazer essa cirurgia? Sim, já na consulta, né? Então após tá bem explicado o procedimento cirúrgico em si, então a gente procede à entrevista de saúde do paciente, saber se tem alguma doença prévia, e para cada faixa etária, para cada tipo de paciente, existem os exames que devem ser feitos, até às vezes a avaliação cardiológica, a avaliação com endocrinologista. Então o paciente ele deve estar apto, e sempre lembrar que é uma cirurgia estética, então nós temos
é uma cirurgia eletiva, então nós temos tempo para preparar bem esse paciente. E diante disso, a cirurgia plástica normalmente, sim, é claro que ela, como qualquer outra cirurgia, ela pode apresentar problemas, os riscos eles são baixos, sabe? Cumprindo os requisitos normais, o nível de risco se torna baixo. Baixo, assim, uma coisa que eu costumo falar assim, aos pacientes assim, é que a gente como médico é impossível fazer com que o risco seja zero. Agora, por outro lado, nós temos a obrigação de fazer com que ele seja o mínimo possível, né? Então acho que é mais ou menos por aí. O programa Destaque DC, dando mais umas dicas nas questões de cirurgias plásticas, juntamente com o nosso querido amigo João Justino, JJ, e agradecendo a sua presença aqui no programa, que nós estaremos em outros quadros do nosso programa dando mais dicas interessantes, porque as mulheres aqui em Santa Catarina estão muito curiosas, tá? Elas querem saber sempre esses elementos da cirurgia plástica, que é uma constante em termos de pesquisa que elas fazem pelas internet, por outros caminhos que elas possam estar buscando, às vezes, tirar uma dúvida. E com esses profissionais que nós temos aqui no programa Destaque DC, vocês podem estar tranquilos, vocês estão bem acompanhadas de pessoas que têm o conhecimento ao extremo, que podem estar dando dicas super importantes para vocês. Obrigado, Dr. João Justino, pela sua participação no programa Destaque DC. Ao dispor. Programa Destaques SC. Um oferecimento Rede Cipo, Liderança Serviços, Ótica Mondadori, Churrascaria Ataliba, Centro de Eventos Brand e Clínica Cioli de Vasconcelos. Centro de Eventos Brandi apresenta todas as quartas e domingos. Tem Gabriel Reis, Patrícia Mel e Eliette convidados, das 3 às 23h30. Já na sexta-feira tem jantar dançante com a banda Brand Show, das 21 às 2 da manhã. Centros de Eventos Brandi, no Estreito, ao lado do antigo BESC. Venha conferir os mais modernos e exclusivos modelos de armação que a Ótica Mondadori tem para você. Lançamentos nacionais e internacionais de óculos de sol. Na compra de seus óculos de grau, o pagamento da consulta é por nossa conta. Cobrimos qualquer orçamento. Ótica Mondadori, Forquilinhas e Cobra Sol. Ótica Mondadori, desde 1951 com você, cuidando da sua visão. Na Estoril, você encontra a moda que agrada a eles e elas. Esporte, casual ou social. Sempre um presente ideal. Estoril Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. Cores, texturas, detalhes que destacam ambientes. Há 15 anos, a Marmoraria Florianópolis garante estilo, requinte e originalidade em todos os seus projetos, com a qualidade de materiais e serviços de profissionais especializados. Aproveite as promoções de aniversário, são preços imbatíveis. Marmoraria Florianópolis, 15 anos. Tecnologia e arte a serviço do cliente. Venha conhecer o Nat Hair, cabeleireiros e estética. O sucesso é mais que realizar, é superar. E foi pensando em fazer mais que nasceu a Liderança Serviços. Estamos entre as 3 maiores empresas do segmento do país, atuando nos principais setores de terceirização, buscando sempre garantir a satisfação e fidelidade de nossos clientes. Alcançamos credibilidade. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Se você é amante da culinária japonesa, venha conhecer o Kirioto. Excelente atendimento com profissionais qualificados servindo o melhor da cozinha oriental. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. Teleentrega pelo fone 3246-6252. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio.
E hoje, juntamente com o Dr. Nerilson, nós estaremos falando sobre um assunto que as pessoas têm muita dúvida e gostariam de saber um pouco mais: ações possessórias. O que significa ações possessórias, Dr. Nerilson? Boa tarde, Sérgio. Prazer estar aqui novamente. É o seguinte, o que a gente sempre ouve, tá, de clientes, pessoas, amigos, familiares, é uma problemática muito grande em relação a conflitos de terras. Esse exemplo que eu quero trazer hoje para o seu programa é a questão seguinte: a pessoa vem de fora, vamos supor, venha visitar-nos aqui no litoral, gosta muito da nossa região e resolve adquirir um imóvel, certo? Um terreno, e eventualmente, futuramente, irá construir a sua casa de praia e assim por diante. Só que ela volta para a sua região, ela volta para a sua cidade e deixa esse terreno aqui sem o devido cuidado. E infelizmente essa questão, e ela não é exclusiva do litoral, ela é exclusiva do país inteiro, certo? Seja do oeste, do centro-oeste, da região norte, no litoral norte, certo? Que é essa questão do esbulho e da turbação. Que o que seria? São pessoas que acabam invadindo o seu terreno porque visualizam que não há um devido cuidado, certo? E essas pessoas não podem deixar seus imóveis ao léu. Elas têm que ter um certo cuidado, né? E o que elas devem fazer? Como elas devem proceder? Primeira coisa é cercar esse terreno, possível, certo? Colocar uma placa que se trata de uma propriedade particular, certo? Tirar fotos suas no terreno, certo? Que isso se trata de uma prevenção para eventuais invasões, certo? A gente, obviamente, não pode viver sob pressão e imaginar o tempo todo que pode acontecer, que você vai perder o seu imóvel. Mas sempre é interessante que nós consigamos nos prevenir, certo? E o que acontece? Ocorreu essa invasão, ocorreu algum fato impeditivo do exercício da posse desse imóvel, certo? A pessoa tem, em resumo, 2 meios de defesa, que seria a ação de manutenção de posse, quando essa pessoa, terceiro, certo? Ela impede o exercício da posse. Vamos supor que próximo ao seu terreno havia uma servidão, certo? Que você adentrava ao seu imóvel. E essa pessoa, esse lindeiro, esse confrontante ou terceiro, impede essa servidão, impede essa passagem. Você está sendo impedido de exercer a sua posse em seu imóvel. E a maneira jurídica de reverter essa situação é uma ação de manutenção de posse. O segundo exemplo é quando realmente há uma invasão. Você chega no seu imóvel e se depara com uma pessoa lá, ou construindo, ou na iminência de construir, já construiu em cima do seu imóvel. Aí e o que ela faz? Reintegração de posse? Exatamente, Sérgio, a reintegração de posse, certo? Para que ela possa se reintegrar ao seu imóvel, certo? Isso são ações judiciais, certo? Para você restabelecer o exercício da sua posse. Existe também um caso de prevenção, certo? Quando você tem um confrontante, um lindeiro, que já lhe ameaçou de pegar parte do seu imóvel, já colocou uma cerca no seu imóvel e você se viu prejudicado com aquilo. Então existe o interdito proibitório, que é uma ação preventiva, certo? Onde você intima aquela pessoa para que ela não perturbe a sua posse, certo? É uma maneira preventiva. Você tem um meio, um receio, certo? Tem que ser fundado, obviamente, né? Não basta ser só um vislumbre hipotético de que alguém vai invadir o seu terreno. Não, você tem que ter um fundado receio e daí você entra com essa determinada ação, interdito proibitório, para que isso não ocorra, certo? Para você evitar aquele esbulho, para que você evite aquela turbação. Então tem a forma de você se antecipar ao fato e já gerar uma proteção. Exatamente, essa é a ideia, é uma prevenção, é que essa proteção para que o fato não ocorra. Porque infelizmente nós sabemos que, justificadamente, a demora do judiciário.
Então essa seria uma ação para que você não tenha que recuperar o seu terreno. Você já impede que o invasor se estabeleça no seu imóvel. Assuntos como esse, eles não seriam tratados no juizado de pequenas causas? Olha, Sérgio, muitas vezes isso não se trata de uma pequena causa. Até porque nós estamos falando de imóveis e os valores de imóveis não são pequenos. São mais elevados. São mais elevados. Aí nós estaríamos tratando da questão do valor em si. Exatamente. Do bem. Você não se adentra no juizado especial de pequenas causas, porque o valor dessa causa vai ser contabilizado no valor do imóvel. Então são valores altos, muitas vezes maiores que 40 salários mínimos. Então teria que ser contratado um advogado para que pudesse entrar com uma ação. Exatamente. Você tem que procurar uma assistência jurídica, certo? Para que esse profissional, e eu sempre recomendo um profissional da área, certo? Possa lhe dar essa assessoria para que você consiga estabelecer o seu direito. E quando ocorre o fato seguinte, que a pessoa tem uma área, tem um terreno, mas aquele terreno ele não existe uma demarcação visível, ele existe uma demarcação que foi feita de forma através de um registro, né, de imóveis, alguma coisa, mas ele não tem. A pessoa, um vizinho vai lá e passa uma cerca abocanhando uma fatia desse terreno. Claro. Sim, acontece muito. Isso acontece muito. Qual a forma mais correta de se retornar ao estado de origem? Esse remédio jurídico, você, nesse exemplo que você colocou, seria propriamente uma ação de reintegração de posse, certo? Porque você perdeu parte do seu terreno, certo? Em virtude de um esbulho, certo? Onde você perdeu a posse de parte do seu imóvel, certo? Agora, há outras ações, há outros casos com outras nuances, certo? Que você pode ter que promover uma ação demarcatória, uma ação reivindicatória, certo? No caso, quando você está contestando o domínio, a propriedade desses imóveis. Alguém diz que a propriedade é dele, certo? E você diz, não, a propriedade é minha. Então você entra com uma ação reivindicatória, já não é mais uma ação possessória, já estamos tratando de domínio, certo? Mas isso é muito específico em cada caso, certo? Nós estamos, obviamente, dando um apanhado geral nesses casos, e dando uma ênfase nessa questão do cuidado, certo? E uma dica que eu gostaria de deixar, que poucas pessoas sabem, que é a chamada autotutela. A legítima defesa ou desforço imediato dessa turbação ou desse esbulho em cima do seu imóvel, certo? É permitido à pessoa, ao particular, ao posseiro, ao proprietário do imóvel, reivindicar, não esperar a tutela do judiciário, certo? E se restabelecer na posse do seu imóvel. Seria como uma legítima defesa do seu patrimônio. Nós falamos muito no processo criminal, legítima defesa pessoal. Certo? Que lhe dá o direito de usar uma determinada violência. Certo? E na propriedade, na questão da posse, você pode exercer essa autodefesa, você pode exercer essa legítima defesa, desde que esse esforço seja imediato, certo? Você deve ter a iminência do acontecido, da invasão, do esbulho ou da turbação, certo? E você pode, nesse caso, por meios, esforços, certo, que não podem ser exacerbados, que você retomar essa posse, certo, com a ajuda de terceiros, inclusive, certo? Você não pode exercer um esforço superior ao necessário para a retomada da posse, que daí você pode incorrer, inclusive, em delito criminal. Mas isso é uma maneira, e isso eu quero deixar bem esclarecido. Antes disso, procure um profissional, explique o seu caso, sabe, para você ter a certeza de como proceder. Essas foram as dicas do programa Destaques de Cena, as questões jurídicas. Agradecimento especial ao Dr. Nerilson por mais esse momento importante para a gente. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço e boa tarde. Programa Destaques SC.
Um oferecimento Redicipo, Liderança Serviços, Ótica Mondadori, Churrascaria Ataliba, Centro de Eventos Brand e Clínica Cioli de Vasconcelos. Centro de Eventos Brandi apresenta todas as quartas e domingos. Tem Gabriel Reis, Patrícia Mel e Eliette convidados, das 3 às 23h30. Já na sexta-feira tem jantar dançante com a banda Brand Show, das 21 às 2 da manhã. Centros de Eventos Brandi, no Estreito, ao lado do antigo BESC. Venha conferir os mais modernos e exclusivos modelos de armação que a Ótica Mondadori tem para você. Lançamentos nacionais e internacionais de óculos de sol. Na compra de seus óculos de grau, o pagamento da consulta é por nossa conta. Cobrimos qualquer orçamento. Ótica Mondadori, Forquilinhas e Cobra Sol. Ótica Mondadori, desde 1951 com você, cuidando da sua visão. Na Estoril, você encontra a moda que agrada a eles e elas. Esporte, casual ou social. Sempre um presente ideal. Estoril Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. Cores, texturas, detalhes que destacam ambientes. Há 15 anos, a Marmoraria Florianópolis garante estilo, requinte e originalidade em todos os seus projetos, com a qualidade de materiais e serviços de profissionais especializados. Aproveite as promoções de aniversário, são preços imbatíveis. Marmoraria Florianópolis, 15 anos. Tecnologia e arte a serviço do cliente. Venha conhecer o Nat Hair, cabeleireiros e estética. O sucesso é mais que realizar, é superar. E foi pensando em fazer mais que nasceu a Liderança Serviços. Estamos entre as 3 maiores empresas do segmento do país, atuando nos principais setores de terceirização, buscando sempre garantir a satisfação e fidelidade de nossos clientes. Alcançamos credibilidade. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Se você é amante da culinária japonesa, venha conhecer o Kirioto. Excelente atendimento com profissionais qualificados servindo o melhor da cozinha oriental. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. Teleentrega pelo fone 3246-6252. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. E o programa Destaques de hoje está recebendo um jornalista que hoje é responsável pelo jornal Independente, que fica localizado na cidade de Biguaçu, mas também atua na região metropolitana da Grande Florianópolis. Evandro Duarte, esse jovem jornalista que hoje faz um trabalho de estar levando informações para toda a Grande Florianópolis. Evandro, como é que está hoje o trabalho que vocês estão desenvolvendo à frente desse jornal, que está tendo um reforço para a comunicação, para levar muitas informações para o município de Biguaçu? Bem, Sérgio, eu primeiro agradeço o convite aqui da gente estar divulgando o Jornal Independente. O jornal surgiu em novembro do ano passado, né? A gente já tem aí 6 edições lançadas, estamos indo para a 7ª edição. E a proposta central do Jornal Independente é trazer uma nova opção para os leitores de Biguaçu, principalmente da comarca de Biguaçu, Antônio Carlos, governador Celso Ramos, e também abordando assuntos de toda a região, né? O que é a nossa ideia central é de ser independente no sentido de que a gente não tem, digamos assim, nenhuma amarração com ninguém, né? A gente pode abordar qualquer assunto, falar dos diversos temas de interesse da sociedade, política, economia, polícia, temas até culturais, né? Trazendo entretenimento também para a população,
que é sempre importante, e sempre apresentando aí um trabalho focado especialmente no jornalismo, né? Você tem a formação de jornalista e o seu irmão também atua com você. Qual é a experiência e a bagagem que você traz hoje para estar à frente desse jornal? Eu trabalho, como tu falou, ao lado do meu irmão, né, Elisandro Duarte também. Parece uma dupla sertaneja, até Elisandro e Evandro, né, mas não somos. E a gente tem aí bastante experiência nas áreas de política e de cultura. A gente sempre fez muitos trabalhos, a gente até trabalhou em algumas prefeituras. Eu trabalhei, quando eu ainda estava na faculdade, eu trabalhei como estagiário na prefeitura de São José, também trabalhei na assessoria de imprensa da prefeitura de Biguaçu, enfim, e fiz bastante assessorias para bandas, assim, para filmes, para essa praia bem cultural, assim, né? E o Elisandro também tem mais ou menos a mesma levada que eu, né? Ele também trabalhou em algumas assessorias e, além da experiência com o jornalismo, a gente também é bastante focado no texto, né? Eu e meu irmão somos dois jornalistas, digamos assim, mais especializados na questão textual. A gente realmente é o que a gente gosta de fazer e escreve, até achamos que escrevemos bem, né? E justamente esse prazer de escrever é o que a gente tenta passar para os leitores, né? O prazer Então é um jornal com a pitada de conteúdo cultural. Cultural não no sentido como as pessoas entendem cultura apenas como cultura como arte, né? Cultural porque fala de cinema, fala de música, fala de, enfim, de todos esses ambientes artísticos, mas cultural no sentido de que assim a informação por si só ela não acrescenta nada, né? Se tu for pegar assim, a pessoa fez isso, se tu não tiver um embasamento por trás da informação, explicar a origem daquilo, no que vai resultar também, nesse sentido a gente tenta trazer bastante cultura, no sentido que cultura é justamente essa relação entre todos os elementos da sociedade. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que ele tem uma pegada cultural. Eu costumo dizer que cultura são os elementos que constituem um fato, certo? O fato por si só ele não existiria se não houvesse todo um envolvimento de elementos que dessem a devida conotação aí. E hoje a região de Biguaçu, como é que você está vendo as questões? Vamos lá, você como jornalista que está acompanhando e levando as informações através do Jornal Independente. Questão da segurança em Biguaçu, o que você tem visto? Eu acho que em algumas questões Biguaçu e as cidades da Grande Florianópolis são muito parecidas até. Evidentemente, como talvez seja um problema até de todo o país, há muitos problemas gerados por causa de tráfico de drogas, que talvez seja talvez o grande problema a ser enfrentado pelo país e pelos municípios, né? A gente tem aí algumas atuações importantes, tanto da Polícia Militar quanto da Prefeitura também, fazendo ações para combater o tráfico de drogas, enfim, o consumo e tudo que acarreta de problemas das drogas, né? E eu acho assim, são questões que inevitavelmente tem que passar por uma questão de formação, de educação. Eu acho assim, combater problemas específicos, vamos botar mais polícia para vigiar tais setores, acho que realmente isso não vai mudar muito solução, a cara, né? Não seria a solução. A solução seria buscar lá na raiz, evitar com que as pessoas chegassem até o ponto de estar envolvido com o crime, seja através do tráfico ou outros tipos de crime, né? A outra questão é a seguinte, você falou, aqui nós temos uma similaridade dos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, eles têm um elemento muito semelhante, que é as questões da segurança, as questões da saúde, as questões do trânsito, né? Principalmente a mobilidade urbana, que hoje está virando um caos geral. Porque quem mora em Biguaçu, que precisa vir até Florianópolis, acaba tendo que passar por todo aquele congestionamento que enfrenta ali na BR, de Biguaçu até chegar no shopping Itaguaçu, naquela região ali, é sempre muito trancado o trânsito. Você, como jornalista, está vendo que existe algumas movimentações para melhoria de trânsito, de segurança e outros elementos. Como é que dá a tua visão geral como jornalista?
A questão do trânsito na região da Grande Florianópolis, ela é complicada porque os municípios sozinhos eles não teriam a força para resolver os seus problemas, né? O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, uma prefeitura, como a prefeitura de Florianópolis, ela não pode resolver o problema da chegada da ponte. Por quê? Porque vem trânsito dos municípios próximos. Então, por mais que ela duplique ou quadruplique ali a via expressa, também tem vai continuar esse problema, setor, né, ali que é federal. Então, depende também do governo federal para ter essa conjunção de ações, né? Além disso, e também muito se fala nesses diversos modais de atuação, como o transporte marítimo, o transporte, mesmo o transporte coletivo, mas que poderia ser feito, por exemplo, por vans em trajetos mais curtos, né? E a questão até do famoso metrô de superfície, que ainda estamos muito longe ainda disso acontecer, mas eu acho que é o seguinte, de uma forma assim mais direta, eu acho que assim, o caos que virou a região da Grande Florianópolis, ele não vai ser resolvido isoladamente, tem que ser uma participação agressiva dos governos federais e estaduais principalmente, e obviamente todos os prefeitos dessa região têm que chegar num acordo para realmente Florianópolis não receber tanto desse trânsito pesado, né? E, obviamente, os municípios que acabam vindo para cá, como Biguaçu, Palhoça. Qual foi a matéria de capa da última edição do Jornal Independente? A última matéria de capa a gente fez, na verdade foi um apanhado até. A gente fez aqui com a capa de uma árvore de Natal e com as bolas seriam as chamadas, né, no caso. A gente teve aí uma repercussão a respeito aí da morte do Mandela, né, um assunto mais geral, que foi o que aconteceu no final do ano passado. Também a gente fez um apanhado cultural de filmes aí no sentido artístico da questão, com filmes de Natal, né, trazendo alguns assuntos assim de ordem mais de diversão. A gente também fez uma entrevista bastante interessante com o superintendente do DENIT, já que a gente estava falando de trânsito, e ele falou de várias questões envolvendo o trânsito na BR-101, né? A questão da ponte de Laguna, a questão ali do túnel no Morro dos Cavalos, enfim, ele deu uma geral bastante interessante dessa região e também alguns assuntos bastante interessantes aqui, como o caso aqui da festa de Natal das crianças do Hospital Joana de Guzmão. Isso inclusive até está falado também pelo nosso colunista, né, o Anselmo, também, que é um dos nossos colunistas. A gente tem alguns colunistas de jornal, e o Anselmo João da Silva. Anselmo, nosso amigo da Marmoraria Florianópolis. Mandar um abraço para o grande amigo Anselmo, que é um grande parceiro do programa Destaques EC. Evandro, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa e dizer que o Jornal Independente tem um trabalho significativo aqui na região, porque ele também busca levar informações de forma muito precisa, de forma muito comprometida com a verdade. E parabenizar você, seu irmão e toda a equipe do Jornal Independente e dizer que também estamos acompanhando o que está acontecendo aqui na Grande Florianópolis, através do Jornal Independente. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e também quero dizer que o nosso jornal também está disponível na internet, né? Se alguém tiver interesse de consultar todas as edições já lançadas até hoje, é só entrar no site, jornalji.com.br. Obrigado, amigo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Programa Destaques SC. Um oferecimento Rede Cipo, Liderança Serviços, Ótica Mondadori, Churrascaria Ataliba, Centro de Eventos Brand e Clínica Cioli de Vasconcelos. Centro de Eventos Brandi apresenta todas as quartas e domingos. Tem Gabriel Reis, Patrícia Mel e Eliette convidados, das 3 às 23h30. Já na sexta-feira tem jantar dançante com a banda Brand Show, das 21 às 2 da manhã. Centro de Eventos Brandi, no Estreito, ao lado do antigo BESC. Venha conferir os mais modernos e exclusivos modelos de armação que a Ótica Mondadori tem para você. Lançamentos nacionais e internacionais de óculos de sol. Na compra de seus óculos de grau, o pagamento da consulta é por nossa conta. Cobrimos qualquer orçamento. Ótica Mondadori, Forquilinhas e Cobra Sol. Ótica Mondadori, desde 1951 com você, cuidando da sua visão.
Na Estoril, você encontra a moda que agrada a eles e elas. Esporte, casual ou social. Sempre um presente ideal. Estoril Moda Masculina, a loja do homem preferida pelas mulheres. Cores, texturas, detalhes que destacam ambientes. Há 15 anos, a Marmoraria Florianópolis garante estilo, requinte e originalidade em todos os seus projetos, com a qualidade de materiais e serviços de profissionais especializados. Aproveite as promoções de aniversário, são preços imbatíveis. Marmoraria Florianópolis, 15 anos, tecnologia e arte a serviço do cliente. Venha conhecer o Nath Hair, cabeleireiros e estética. O sucesso é mais que realizar, é superar. E foi pensando em fazer mais que nasceu a Liderança Serviços. Estamos entre as 3 maiores empresas do segmento do país, atuando nos principais setores de terceirização, buscando sempre garantir a satisfação e fidelidade de nossos clientes. Alcançamos credibilidade. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Se você é amante da culinária japonesa, venha conhecer o Kirioto. Excelente atendimento com profissionais qualificados servindo o melhor da cozinha oriental. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. Teleentrega pelo fone 3246-6252. Kirioto Sushi Steakhouse, na Avenida Leoberto Leal, no Centro Comercial 1º de Maio. E no quadro Bem-Estar, Saúde Natural, com apoio da Faculdade CIEP, o professor Marcelo Oliva vai nos dar mais uma dica muito importante, principalmente para as mulheres grávidas. Qual é essa dica, professor Marcelo? Veja bem, Sérgio, embora a gravidez não é doença, muitas vezes a gravidez acaba manifestando alguns sintomas. O sintoma mais comum é o enjoo. O enjoo nos primeiros meses de gravidez é muito comum, mas também muito incômodo. Enjoo, algumas vezes, se conjuga, se acompanha com vômitos. Nós temos a possibilidade de fazer massagens, acupunturas, enfim. Mas para a pessoa que está em casa, temos algumas dicas que podemos lhes dar, que é simplesmente pressionando alguns pontos. Vou precisar de tua ajuda. Vamos ajudar. Para você. Então, vocês acompanhem aqui o ponto onde o professor Marcelo vai estar mostrando, tá? Nós temos um ponto nessa área do antebraço, né, que fica mais ou menos a 3 dedos do punho. Bem no meio, bem no meio. Se nós pegarmos uma caneta, nós vamos a conseguir mais ou menos identificar a região do ponto. O que nós devemos fazer? Simplesmente pressionar. A mamãe pressionar. Ou alguém que lhe ajude, o papai, quem estiver por perto, pressionando, mantendo sempre de 2 a 3 minutos. De 2 a 3 minutos pressionando. Em ambos os lados. Dos dois lados. Isso diminui consideravelmente, muitas vezes totalmente, os enjoos. Se eventualmente voltarem, se faz o mesmo procedimento e ajuda muitíssimo as grávidas. Nós treinamos muito as nossas grávidas da nossa clínica para esse tipo de desconforto, né? E realmente os resultados são fantásticos. Outra coisa que pode-se fazer também é, se não temos como pressionar, colocar um feijão. Você coloca um feijão, uma fita. E o próprio feijão fica fazendo uma pressão contínua. Exatamente. A intenção é essa, que o feijão faça de dedo para que mantenha pressionado o ponto. Exatamente. Então são dicas bem simples que você em casa você pode estar auxiliando. Você que é um paizão novo aí, que está com a esposa tendo a experiência de estar grávida pela primeira vez, sofrendo aqueles enjoos, pode auxiliá-la dessa forma como o professor Marcelo Oliva passou as informações, colocando
o dedo pressionando essa região aqui, onde ele mostrou anteriormente, ou colocando um feijão com uma fita que fique presa, pressionando continuamente para que tire todos esses enjoos que a grávida possa estar passando, que são de forma muito assim chata, que acabam gerando um desconforto. Essa foi mais uma dica da Faculdade CIEP e agradecer a presença do professor Marcelo Oliva aqui no programa Destaques SC. Nós damos um breve intervalo e voltamos já já. E no nosso quadro Saúde da Visão, estamos aqui com o João Mondadori, é o nosso suporte técnico que vai estar dando dicas importantes sobre quais são as principais doenças da visão, João. Prazer tê-lo aqui no programa Destaques SC e fale para a gente quais são as principais doenças que afetam hoje a população em geral. Primeiramente agradecer pelo convite e parabenizar a equipe pela escolha, o local maravilhoso, muito bonito, bem planejado. E com certeza boas cenas aí com esse painel bonito que a gente tem aqui atrás, né? Isso, exatamente aqui das dependências da Churrascaria Taliba, nós estamos junto com os nossos convidados fazendo imagens para você e todo o estado de Santa Catarina do programa Destaques SC. João, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, quais são as principais doenças que mais afetam a população em geral? Bem, a gente tem aqui 4 problemas visuais, digamos assim, 4 doenças visuais, né? Que são as que mais acomete principalmente aqui o pessoal, independente da idade, né? Todo mundo, né? Nós temos aí a catarata, que acomete pessoas assim com mais de 40 anos, 50, 60 anos por ali, que é a opacificação do cristalino, que não deixa entrar luz no olho, e a pessoa passa a enxergar embaçado ou com uma nuvem na frente, né? Temos também a catarata, tem o glaucoma, que é uma doença da pressão do olho, altera e rompe alguns nervos ópticos ali, e a pessoa também vai ter problemas sérios visuais. E tem as retinopatias também, que são as doenças acometidas secundárias, são causadas por pressão alta, pelo diabetes, né? E acometem muita gente, a pessoa nem sabe, às vezes está sendo acometida por diabetes e já está com perca de acuidade visual. Ela vai perdendo a visão gradativamente até que ela faz algumas lesões do fundo de olho irreversíveis, não tem conserto. E por pressão alta, que é sem sintomas também, quando a pessoa vê, começa a apagar o olho, apaga e passa a não enxergar mais, né? Então, todos os diabéticos, os hipertensivos, têm que controlar o diabetes e fazer um acompanhamento rigoroso no seu olho, na sua visão, na qualidade de visão que ele está tendo. Porque a hora que der problema, não tem mais volta, é irreversível. Então, vejam vocês aí, dicas importantes da Ótica Mondadori, nosso parceiro. João Mondadori é um especialista na saúde da visão, dando aquele estoque para você perceber. Quando tiver alguma coisa se tornando dificultosa na sua visão, procure um especialista, que você pode estar com algum sintoma que está ali prejudicando, pode ser um sintoma temporário ou pode ser um sintoma definitivo. Procure um especialista. Mais uma dica da Ótica Mondadori e do nosso parceiro João Mondadori, que vai estar sempre dando dicas importantes para o programa Destaques SC, porque saúde é com a Ótica Mondadori, saúde da visão. Saúde visual é com a gente. E eu gostaria de agradecer a presença do João Mondadori, dando essas dicas preciosas para o programa Destaques SC e também desejando a todos vocês um bom final de semana. Programa Destaques SC. Um oferecimento Redicipo, Liderança Serviços, Ótica Mondadori, Churrascaria Taliba, Centro de Eventos Brand e Clínica Cioli de Vasconcelos. Venha conferir os mais modernos e exclusivos modelos de armação que a Ótica Mondadori tem para você. Lançamentos nacionais e internacionais de óculos de sol. Na compra de seus óculos de grau, o pagamento da consulta é por nossa conta. Cobrimos qualquer orçamento. Ótica Mondadori, Forquilinhas e Cobra-Sol. Ótica Mondadori, desde 1951 com você, cuidando da sua visão. Cores, texturas, detalhes que destacam ambientes.
Há 15 anos, a Marmoraria Florianópolis garante estilo, requinte e originalidade em todos os seus projetos, com a qualidade de materiais e serviços de profissionais especializados. Aproveite as promoções de aniversário, são preços imbatíveis. Marmoraria Florianópolis, 15 anos, tecnologia e arte a serviço do cliente.